A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje vamos estudar mais uma história da Escola dos Profetas. Isso mesmo! Na semana passada, nós podemos ver que o moço saiu para ir buscar vara e lá ele perdeu o machado. E no momento da sua angústia, ele foi procurar o homem de Deus para poder tentar solucionar aquele problema que te angustiava. Afinal de contas, o machado era emprestado e ele teria que devolver para o seu dono. Porém, ao procurar o homem de Deus, que também agora orientado por Deus, soube o que fazer e ajudou aquele moço a ter de volta o machado e devolver ao seu dono. Porém, hoje, nós vamos aprender uma nova história ainda com a Escola dos Profetas. Isso mesmo! Mas antes de você saber o título dessa história, vamos fazer uma oração? Feche os olhinhos. Deus, graças te dou por mais esta rica oportunidade. Graças te dou, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, continua me direcionando a levar, Senhor, a tua palavra, Senhor, aos pequeninos. Senhor, ajuda para que essa palavra possa entrar no coraçãozinho deles e eles possam aprender de ti como é importante ouvir a tua voz e te obedecer. Pai, fica conosco, é o que te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Hoje, a nossa história vai falar sobre fome, exatamente isso, fome. Tinha um lugar, né, onde Eliseu ia, que lá tinha a escola, né, tinha a casa dos profetas. A tia Renata fala escola, mas era a casa dos profetas. Lá onde eles aprendiam a respeito das leis, a respeito da palavra de Deus. E a lei é escrever, então é como se fosse uma escola, tá bom? Então, lá em Gilgal, estava tendo fome naquela região. É verdade, criança. Estava tendo fome naquela região. E quando o profeta volta para lá, o que ele encontra, né? Na sala tinha várias crianças sentadas, né? Ele está ali diante de várias crianças. E aí, então, ele fala ao moço, né, ao rapaz, olha, prepara aí a panela e põe na lume. Lume é como se fosse fogo, né? Onde eles usavam até mesmo para iluminar o lugar, provavelmente, né? E também servia de luminária, como a gente já falou aqui. Então, o lume era o fogo. Ele mandou pegar uma panela grande e levar o lume, levar o fogo. E também pediu para que o moço saísse ao campo e fosse buscar ervas, para que dessas ervas fosse feito um caldo, da qual alimentaria todos que estivessem ali, principalmente as crianças. Então esse moço foi, crianças. Ele saiu, fez o que o profeta falou, porque obedeceu e creu na palavra do profeta. E lá então ele procurou, né, as ervas e foi colhendo. Só que durante a colheita dessas ervas, ele encontrou uma da qual ele não tinha conhecimento. O nome dessa erva chamava parra brava. Olha o nome, parra brava. Mas aquele moço, ele não tinha conhecimento daquela erva. Ela parecia, sabe com o quê? Com um pepino. Exatamente. Ela era comprida como um pepino, né? As suas folhas eram bem verdes e suas folhas eram amarelas. Dentro delas tinha algumas sementes, mas como o rapaz não conhecia, ele trouxe e aí, junto com as outras ervas que ele tinha colhido, ele cortou tudo e colocou na panela. Depois que já estava pronto aquele caldo, então, veio um homem, né, e foi provar do alimento. E aí, então, aquele homem, ele deu um clamor muito forte. Homem de Deus, tem veneno na panela. Então ele clamou, né? Ele falou alto, né?
comer. E aí, de repente, quando ele depara com aquela panela, no momento que está indo para servir a todo mundo, o que ele vê? Ele vê que tinha veneno na panela. Ou seja, aquela parra brava, ela era venenosa. E aí, então, estava ali misturado com todas as ervas e caldo, bem na hora de servir. Mas uma pessoa mais entendida e mais experiente conseguiu perceber. E nesse momento, ele clamou ao profeta. E aí, então, o profeta mandou, então, orientado por Deus, que pegasse farinha e colocasse na panela. Misturasse ali naquela panela. A farinha, o efeito daquela farinha, era para quebrar, né, o que tinha ali dentro. Desfazer aquilo que poderia ser perigoso para quem ia comer. E que depois que colocasse a farinha, podia servir e comer. E aí, então, as pessoas que estavam ali obedeceram, fizeram o que o profeta havia orientado. Mas eles fizeram porque aquele profeta estava sendo orientado por Deus, crianças. Por isso que eles fizeram. Então, todos comeram e nada aconteceu com nenhum deles, certo? Nem com as crianças, nem com os homens que estavam ali, e todos se alimentaram. O que a gente vem aprender com essa lição? Essa lição quer dizer que quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, né, nós não tem risco nenhum quando a gente se alimenta da palavra de Deus. Quando a gente se alimenta da maneira correta. Como é se alimentar da palavra de Deus de uma maneira correta? É estudando a palavra de Deus. Por isso que essa semana nós falamos muito a respeito de estudar, né? De estar orientado, né? E aí, então, quando estudamos a palavra de Deus, como procurando a pessoa certa para nos orientar, não tem risco nenhum da gente se alimentar daquilo que a gente está estudando. E quando que é que se alimentar da palavra de Deus pode ser ruim? É quando apenas a gente lê por ler. A gente não medita nela, a gente não guarda ela no nosso coração, a gente passa a duvidar das coisas que está escrita na palavra. Ou seja, a gente não está renovado para aceitar o que está escrito na palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina que é bom que a gente nasça de novo. Lembra daquela história em que Nicodemos foi ter com Jesus à noite, né? E aí então Jesus disse para ele, é bom que o homem nasça de novo? Então, crianças, quando a gente é nascido de novo, né? A gente compreende a palavra de Deus e a gente guarda ela no nosso coração. A gente estuda mais e mais a respeito dessa luz que é a palavra de Deus, que vai iluminar nosso caminho, que vai nos orientar no nosso dia a dia. E é muito bom, criança, quando a gente aprende acerca da palavra de Deus, um com os outros, orientado pelo Espírito Santo, porque agora o Espírito Santo de Deus, ele vai nos convencendo, vai fazendo a gente entender a importância desse alimento. Porque se ele não agir também, a gente não vai perceber, tá bom? Por que é importante nos alimentarmos da palavra de Deus? Então, criança, qual é a dica? Sempre que vocês for ler a Bíblia, não leia apenas, estude elas. E qual é a outra dica? Ore antes. Peça ajuda, certo? A gente tem que pedir ajuda quando a gente está estudando, porque às vezes tem coisas que não é compreensível, então precisa ir mais profundo para poder entender alguns textos, né? Saber por que foi escrito, que época que foi escrito aquilo, qual o significado que aquilo vem trazer, certo? E aí, então, você fazendo isso, você vai estar se alimentando, porque você não está apenas ler mais um livro
ou ler por ler, mas está sendo orientados, né, um com os outros, estudando a palavra de Deus para alimento espiritual. Certo, crianças? Então, esse é o nosso último vídeo, né, do mês de outubro. Mês de novembro já tem vídeos aí gravados. Eu agradeço a todos vocês, né, que vieram acompanhando, que vieram aprendendo, e não pare por aí. Tem muitas histórias bíblicas lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, e continue estudando acerca da palavra de Deus. Fique com Deus, um beijo e a paz do Senhor.